Bem-vindo ao Sacred Pause, a nossa pausa diária para aquietar o coração, abrir a palavra e ouvir a voz de Deus. Hoje seguimos no segundo dos nossos 6 devocionais especiais de Páscoa e vamos meditar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Esse é um dos momentos mais conhecidos da Semana da Paixão. Jesus entra na cidade, a multidão se agita, ramos são colocados pelo caminho, capas são lançadas no chão e o povo começa a gritar: Hosana ao filho de Davi. À primeira vista, parece apenas uma cena de celebração. Mas quando a gente olha com atenção, percebe que esse momento revela não só quem Jesus é, mas também como o coração humano pode, ao mesmo tempo, reconhecer algo de Deus e ainda assim não entender completamente o que ele está fazendo. Vamos ler Mateus 21, versos 6 a 9. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, sobre eles puseram as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! É uma cena forte. A cidade está recebendo Jesus como rei. Existe expectativa no ar, existe entusiasmo, existe movimento. Mas Jesus entra de um jeito muito diferente daquele que a maioria esperava. Ele não entra em um cavalo de guerra, não entra cercado por exército, não entra impondo força política. Ele entra montado em um jumentinho. Isso não foi por acaso. Mateus faz questão de conectar esse momento com a profecia de Zacarias 9, verso 9. Eis que o teu rei aí te vem, humilde, montado em jumento. Esse detalhe muda toda a leitura da cena. Jesus entra como rei, sim, mas como um rei humilde, um rei manso, um rei que não vem para dominar pela força exterior, mas para vencer por meio de obediência, amor e entrega. E isso já confronta o nosso coração, porque muitas vezes a gente quer um Jesus que resolva tudo do lado de fora primeiro. Queremos mudança rápida, resposta imediata, solução visível, reversão de cenário. Mas Jesus frequentemente vem de outro jeito. Ele vem com autoridade, mas sem espetáculo. Ele vem com poder, mas em humildade. Ele vem como rei, mas um rei que trata primeiro o coração. Talvez esse seja um ponto importante para refletir hoje. Será que eu estou disposto a receber o Jesus real, ou só a versão de Jesus que combina com as minhas expectativas? Porque a verdade é que a gente também tem nossas ideias de como Deus deveria agir. Achamos que ele deveria intervir de um jeito específico, abrir certas portas, fechar outras, responder no nosso tempo, nos livrar imediatamente do desconforto e nos dar segurança visível. Mas a entrada de Jesus em Jerusalém nos lembra que o modo de Deus nem sempre parece grandioso aos olhos humanos. Às vezes, ele vem em mansidão. Às vezes, ele vem em silêncio. Às vezes, ele já está agindo, mas não da forma que imaginamos. Além do jumentinho, o texto também fala das carpas e dos ramos espalhados pelo caminho. Esses gestos tinham significado. As capas no chão eram um sinal de honra, reconhecimento e rendição. Era uma maneira de dizer: estamos reconhecendo a dignidade daquele que está passando. Já os ramos falavam de celebração, alegria e esperança. O povo estava dizendo, com aqueles gestos: estamos recebendo o Rei prometido, estamos esperando libertação. E então vem a palavra central dessa cena: Hosana. A palavra Hosana não era só uma expressão de louvor, ela também era um clamor. Ela significava algo como: salva-nos agora, salva-nos, nós te pedimos. Ou seja, o povo não estava só celebrando, o povo estava pedindo salvação. Isso é muito bonito, mas também muito revelador. Porque, embora estivessem usando palavras certas, muitos ainda tinham uma compreensão limitada sobre a salvação que Jesus veio trazer. Muitos esperavam libertação política, queriam um Messias que derrotasse Roma. Queriam mudança nacional, estabilidade externa, recuperação visível. Mas Jesus estava entrando em Jerusalém para algo mais profundo. Ele não estava indo para tomar um trono terreno, ele estava indo para a cruz. Isso muda completamente a cena. A entrada triunfal não é apenas uma festa, é também o começo visível do caminho até o sacrifício. A multidão vê um rei chegando,
Jesus sabe que está caminhando para a entrega. Lucas 19 acrescenta um detalhe muito marcante. Nos versos 41 e 42 lemos: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Isso é profundamente tocante. Enquanto a multidão grita, Jesus chora. Enquanto muitos celebram sem entender totalmente, Jesus olha mais fundo. Ele vê a condição espiritual da cidade. Ele vê a dureza dos corações. Ele vê a dor que ainda viria. Isso mostra que Jesus não é movido pelo aplauso da multidão. Ele não se deixa embalar pelo entusiasmo superficial. Ele continua enxergando com compaixão, continua enxergando com verdade, continua enxergando o que ninguém mais está vendo. E isso também fala com a nossa vida. Às vezes, a gente vive cercado de movimento, opinião, barulho, expectativa, mas Jesus continua olhando para o coração. Ele não se impressiona apenas com as palavras que dizemos. Ele vê se existe rendição real. Ele vê se existe entendimento. Ele vê se existe fome verdadeira por Ele. Talvez hoje seja um bom momento para perguntar: que tipo de salvação eu tenho buscado? Eu quero só que Deus mude as circunstâncias? Ou eu realmente quero que Ele transforme meu interior? Porque o povo queria libertação, mas muitos não queriam o tipo de libertação que Jesus veio trazer. Queriam alívio externo. Jesus veio tratar a raiz. Queriam mudança de cenário. Jesus veio tratar pecado, separação, reconciliação com o Pai. Queriam um rei forte do jeito humano. Jesus veio como servo-rei, humilde e obediente. Essa passagem também nos ensina algo importante sobre fé. É possível estar perto da linguagem certa e ainda assim longe da compreensão certa. É possível dizer Hosana e ainda não entender o coração do rei. É possível cantar, celebrar, frequentar ambientes de fé e ainda assim tentar moldar Jesus às nossas expectativas pessoais. Por isso essa cena é tão atual. Ela nos convida a perguntar: eu estou seguindo Jesus por quem Ele é ou pelo que eu espero que Ele faça por mim? Receber Jesus como Rei não é apenas aplaudi-lo quando Ele entra. É continuar com Ele quando o caminho leva para a cruz. É confiar nele quando o agir de Deus não parece imediato. É permanecer quando a vontade de Deus confronta nossas ideias. É dizer: Senhor, eu quero te receber como tu és, não apenas como eu gostaria que tu fosses. E talvez esse seja o grande ponto desse segundo devocional de Páscoa. O verdadeiro rei chegou, mas chegou do jeito de Deus, e não do jeito da multidão. Ele veio humilde, veio manso, veio com autoridade, mas sem ostentação. Veio com poder, mas não para performar diante das expectativas humanas. Veio para obedecer o Pai até o fim. Talvez hoje você esteja esperando que Deus resolva algo na sua vida de um certo jeito. E talvez Ele vá agir sim, mas talvez não do jeito que você imaginou. A entrada de Jesus em Jerusalém nos ensina a confiar não só no poder de Cristo, mas no caráter de Cristo. A confiar não apenas no que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. Agora eu quero te convidar a refletir por um momento. Que expectativas você tem colocado sobre Deus? Em que áreas da sua vida você tem desejado uma solução imediata, mas Deus talvez esteja querendo fazer uma obra mais profunda? Existe alguma parte do seu coração em que você ainda quer um rei moldado à sua vontade, em vez de se render ao rei verdadeiro? Leva isso para um momento de oração. Fala com Jesus com sinceridade. Senhor, eu te recebo como rei. Não apenas como o rei que atende às minhas expectativas, mas como o rei verdadeiro, humilde, santo e obediente ao Pai. Perdoa-me pelas vezes em que eu quis moldar a tua vontade à minha. Ensina-me a confiar no teu jeito de agir. Dá-me um coração rendido, sensível e disposto a te seguir, não só nos momentos de celebração, mas também quando o caminho exigir fé, perseverança e entrega. Em nome de Jesus, amém. Este foi o nosso segundo Sacred Pause da série especial de Páscoa. Que ao longo do seu dia você se lembre disso. O Rei chegou e Ele continua vindo ao nosso encontro com humildade, verdade e paz.